O EZ Talks hoje é muito especial, porque nós vamos falar de toda uma jornada que a gente vem construindo desde a primeira edição em 2023. Então a gente vai falar sobre marca, a gente vai falar sobre fornecedoras que estão conosco desde o início. Vamos falar de casamentos, vamos falar sobre ser noiva também nesse processo. E eu estou muito feliz de ter uma oportunidade nova de contar mais histórias, de fazer mais sobre os bastidores que a gente vem construindo. Não é mesmo, Sven? Isso mesmo. E eu queria apresentar as nossas duas fofas aqui do meu lado. Primeiro a Tayla, que carinhosamente chama de Tailinha. Sempre que eu falo dela, eu falo a Tailinha. Então a Tayla tá com a gente desde o começo, nos ajudando na parte estratégica do Essence Wedding. E ainda no meio do caminho resolveu ficar noiva e até casou, né? E também temos aqui a Manu linda, que é da Violette, que também tá com a gente desde a primeira edição. E eu vivo lá na Violette, dando milhões de pitacos, mas são pessoas muito especiais para nós, por isso, além dessa jornada, também são pessoas muito importantes para nós. Tá, eu acho que hoje vai ser um dia muito legal de bate-papo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Não fiquem nervosas, porque tudo que a gente vai conversar aqui são coisas que vocês já viveram junto conosco, né? E a gente quer realmente demonstrar isso para as pessoas que vão nos assistir, para os noivos que irão nos visitar, né, no próximo Essence Wedding Day. Mas a gente quer deixar claro para as pessoas realmente que tudo que a gente faz tem sido uma construção, né? E nada melhor do que pessoas, né, que estavam conosco desde o início possam contar essa história. E eu vou começar aqui falando com a Tayla, né, porque a Tayla, além de uma fornecedora, né, de casamentos, a Tayla se tornou, né, além da nossa parte estratégica, né, nos ajudou com a construção dos conteúdos, tem nos ajudado com isso, como agência, né, de conteúdo, mas também é story maker e ficou noiva. Né, Tayla? Para que você conte um pouco disso para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, foi uma caminhada. Acho que lembrar um pouquinho de como eu conheci vocês também foi muito legal, porque hoje eu consigo olhar e ver que tudo isso fez muito sentido tudo junto, né? Eu tinha acabado de voltar da Alemanha, fiz o treinamento com vocês e lá eu vi muita sustentabilidade na teoria e na prática do dia a dia. E quando eu cheguei, eu fui fazer o treinamento com vocês. A gente falou sobre a questão ali da assistência nos eventos e tudo mais, e a Adélia ele já vinha com algumas coisas, né, de sustentabilidade, ainda não tinha o nome Essence Wedding, mas quando eu fiquei noiva e eu olhei para trás, né, quando eu fui ali construir, eu lendo o livro, consegui também ver coisas que eu queria aplicar, e eu falei e pensei, né? Só fazia muito sentido tudo que eu tinha visto com o que eu via através do Essence e do Essence Wedding Day, poder aplicar isso agora. E no meio dessa caminhada, né, eu fiquei noiva e agora casei recentemente, então foi muito legal ver como eu consegui unir isso, né? Lembrando desde quando a gente se conheceu, de quando a Darlene falava, né, da sustentabilidade, de como a gente conversava que parecia para algumas pessoas uma coisa tão fora, né, da vivência das pessoas, do cotidiano. E aí agora a gente já vê que o Essence Wedding Day vai para a 4ª edição e vê que eu consegui aplicar, né, coisas palpáveis e práticas no casamento através de ter visto com vocês coisas que talvez quando eu via lá na Alemanha ainda era, é para lá. Mas aqui vocês já estavam à frente. Porque o pessoal lá tá super avançado, né, nessa sustentabilidade. Lá a gente consegue ver que eles vivem isso, é uma coisa natural para eles. E aqui, até quando eu conheci a Darlene e eu li sobre isso, eu fiquei pensando como que ela vai, né, trazer isso para o mundo do casamento. Tem muito mito por trás disso, que acho que a gente vai conseguir falar aqui, inclusive, né? E aí eu consegui ver na caminhada de noiva que é possível. Legal. Te assustou isso, Manu, no começo? Sim. Na verdade, quando eu conheci vocês faz anos que a gente se conhece e tal, né? Mas quando vocês me convidaram para a primeira edição, não pensei duas vezes, né? Porque eu acho assim que são pessoas que agregam muito para o mercado de eventos, vocês duas, e a gente participar, trazer a questão da mesa posta,
que também é a sustentabilidade, né? Porque você aluga, você não precisa comprar, você não precisa usar, sei lá, descartável, né? Então tem essa questão, né? E todas as mesas que a gente montou lá no Essence, todas as mesas foram assim um sucesso, o pessoal gostou bastante, porque a gente traz novidade, né? Novidade, e os noivos são muito selecionados, então a gente fica muito feliz toda vez de participar. Eu falo que a mesa posta, ela não é só aquilo que a gente estava falando, não é só um guardanapo dobrado de merente ou uma taça colorida. A mesa posta, ela fala muito sobre amor, sobre receber as pessoas, né? Isso. De não só receber no casamento, mas às vezes na tua casa, um chá, uma coisa entre amigas e tal. E eu acho que isso é de uma tendência, mas também de ser algo forte na marca de vocês, de trazer esse amor pra mesa, né? Das pessoas olharem e se apaixonarem por aquilo, né? Diversas obras, diversas taças e como muda a visão, né? Depois da fotografia, do que resta do casamento, né, Manu? Isso mesmo. E na verdade a mesa posta, quando surgiu a Violec não estava tão em alta assim, né? Esse ano final do ano passado a gente fez 10 anos de loja. Porque eu conheci você em 2017. Olha, 2 anos. Que foi um editorial que a gente fez aquele negocinho que era de pão ali no Mercedes, sabe? Que a gente fez um editorial bem pequenininho ali pra um casal e a gente... Eu sei que onde que é, mas eu não me lembro o nome. Foi a primeira vez. A gente tava organizando junto com a Angélica da Flamingo. E ela falou assim, vamos pegar a Manu vai levar lá uns pratos. Eu falei, nossa, mas não tem prato lá no lugar. Por que vai levar prato? E aí, quando você chegou com as caixinhas, com as coisas, eu falei assim, nossa, que legal esse teste. Adorei esse prato. E eu lembro que a gente montou várias versões, talher pro lado, talher pro outro, coloca o prato. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, porque realmente antes disso, a gente tinha o básico ali do buffet, né? O prato, o talher, enfim, o guardanapo, mas nada tão elaborado. E depois daquilo, realmente, isso mudou completamente a minha visão a respeito da mesa posta em casamentos. Depois disso, assim, é raríssimo quando eu não tenho mesa posta ou qualquer coisa de mesa posta ali, né? Que legal, que legal. E a mesa posta, quando você, olhando hoje, né, quando você olha um casamento que a noiva investiu na mesa posta, o contexto muda, né? O contexto da festa muda, né? Então todo o enxoval pensado, suplá, às vezes dá para usar a louça do próprio buffet, talher, taças, né? Mas você colocando só um suplá, um guardanapo diferente, já dá outro contexto na decoração e agrega muito mais para os decoradores. E você acha que isso também influencia a experiência do convidado? Com certeza, com certeza. Uma que tem toda a escolha do enxoval no pré-casamento, né? Então as noivas que vão lá na loja, elas vão assim todas, ai meu Deus, que maravilhoso. E essa dobra de guardanapo, fica maravilhoso? Fica. Então tem toda essa experiência de ir lá na loja brincar de casinha, elas falam, elas vão lá brincar de casinha. Então escolher as peças e tudo mais, né? Então ter a paleta de cores, escolher todas as peças, esse pré é muito gostoso, né? De viver. E quando as noivas vão lá, a gente sempre fala para elas que o casamento é a primeira recepção que eles vão fazer casados, né? Então você receber bem seus convidados, colocar uma mesa bonita, a mesa dos noivos é a primeira refeição que eles fazem casados, né? E todo mundo tá em volta. Então por que não ter uma mesa posta tão bonita que é o merecimento, né? Trabalhar o merecimento dos convidados e dos noivos, né? Então é bem bacana isso. Muito legal. E eu quero puxar aqui o gancho falando, né? Por que vocês gostam aqui, né? Como falou no comecinho, de forma estratégica, vocês estão aqui porque vocês estão conosco desde a primeira edição com esse Wedding Day, né? E a gente vai ter vocês na 4ª edição, que nos enche de orgulho, de alegria, né? Mas eu tenho certeza, e a gente vai falar sobre isso, que vocês aceitaram estar, né, no evento novamente com a gente, porque vocês tiveram alguns resultados, algumas coisas que o evento trouxe para vocês de fato, faz com que vocês estejam aqui novamente com a gente, né? E isso a gente tem identificado, né? Que os fornecedores que têm ficado é porque eles entenderam que o evento não é só um evento, não é só uma vitrine, mas é uma oportunidade estratégica para o negócio de vocês, né? Mas aí eu tô falando, né? Que eu sou a dona, Que a ideia de tudo foi mim.
tempo de orgulho aqui, eu e a parça aqui, na verdade. Mas eu quero que vocês digam para as pessoas, né? O que fez vocês permanecerem com o Essence Wedding Day 2026? O Essence, ao longo dos anos da Violette, no começo eu participava de muitos eventos. Tudo que me convidava eu participava. De uns anos para cá eu tenho selecionado, porque eu tenho olhado essa parte, né, do retorno que eu tenho dos noivos, né? E retorno também de visibilidade, né? Então, quando nós estamos lá no Essence, eu faço questão de eu estar junto com as minhas meninas para ver o fluxo de pessoas, para ver como que tá o movimento lá dentro. Os noivos estão interessados ou não estão? Tem data, não tem data? Como que é, assim, sabe? Então, todo ano a gente tem muito retorno. Claro que tem a visibilidade da marca, mas tem que os noivos chegam e falam, eu sabia que a Violette ia estar aqui. Ah, que legal. E não eu vi de um ou dois, eu vi de vários. Então, nós estarmos lá, é eles esperando que a gente esteja lá também, né? Então, todas as mesas que eu monto para estar lá dentro do Essence, são mesas diferentes para as pessoas, para as noivas conseguirem visualizar também. Porque às vezes elas vão lá na loja e elas falam, será que esse prato, será que isso? Que tá olhando ali na mesa uma composição só. Mas quando elas olham o todo, a mesa bancada, e a mais lá nas 5, né? Meu Deus do céu. Então, é outra visibilidade, né? Então, toda essa troca que eu tenho ali dentro me faz melhorar a nossa marca, ter um engajamento maior também. Mas também participar com vocês, assim, que também tem essa visibilidade, me deixa muito feliz e contente com o convite de vocês. Então, é sempre muito prazeroso participar. E sabe o que eu noto? Até eu lembro que a gente fechou uma noiva em específico ano passado, que foi a Camila. E a Camila, ela já tinha visto você no Essence, acho que mais 1 ou 2 eventos que você tinha participado, porque a Camila era a noiva da feira. Todas as feiras que tiveram em Curitiba, ela foi. Ela aproveitou o momento dela de noiva, assim, sabe? Tipo, ir na feira, ter experiência e tal. E aí eu me lembro que quando chegou a hora de eu levar ela até a Manu, ela falou bem assim, ai, que legal, eu tava esperando, porque eu sempre via ela, mas nunca fui falar com ela. E chegou, que legal, que legal. E eu acho que é isso também, muito, eu falo isso muito pros fornecedores, né? Às vezes a gente tá ali expondo, tá criando visibilidade, mas não é que você vai fechar a noiva assim, ó, na segunda-feira. Você criou uma expectativa na pessoa, você criou esse desejo nela, né? Então isso foi muito legal, eu me lembro muito dela, que ela estava muito feliz porque ela ia ver a Manu. Ai, gente, tão legal, eu sempre falei, sim, chegou o dia e tal. E ela toda fofa, delicada, foi tão legal assim, saiu, eu falei, olha como as pessoas, elas ficam esperando o momento, sabe, de cada coisa, foi muito legal. Hora que eu acho assim que, às vezes elas não conseguem ir até a loja, ou até qualquer fornecedor durante a semana, ou em horários específicos, né? Então lá tem um momento de conversa que você pode ficar lá um tempão conversando, esse momento. Exatamente. Isso mesmo. Muito legal. Eu falo para as noivas, poucas eu fecho online, né? 90% eu levo lá, porque eu acho que esse momento delas vivenciarem isso é totalmente diferente do que ela vê uma foto. Com certeza. Até porque foto muda a cor, tudo, né? Então é muito legal quando a gente vê assim. Então eu falo, não, vamos lá, só se não tiver jeito mesmo. Mas se não, eu levo ela lá em algum horário, vai brincar, já era. Legal. E pra você, Paia? Nossa, pra mim, eu acho que tem vários pontos que eu consigo ligar, porque eu ouço de vocês, né, como é o processo da organização, o que acontece, o que dá certo, o que não dá, as angústias, né, e eu acho que desde o começo, tá ali a gente juntas, realmente, né, batalhando para entregar o melhor. Eu vejo quando vocês buscam entregar o melhor, a ideia, eu acho que a ideia para mim, assim, é o que é quase uma afilhada, é o filho de vocês, mas é uma afilhada, assim. Tudo bem, a gente te adota. Porque é quase meu afilhadinho, assim, vocês gestam, né, e ele nasce lá no dia. E aí depois a gente vai de novo. E eu acho muito legal isso, assim, é como se eu pegasse pra mim, assim, um pouco dessa luta, dessa dor, né, da gente tentar mostrar para as pessoas realmente a importância, que não é só mais um evento de noivas, né, não é só qual é o propósito, qual é a intenção que a gente busca mostrar por trás, né, qual é a intenção que a gente quer que as pessoas também
façam, vivam e comprem essa ideia da noiva, né? Dela ir lá e ela pensar um pouco, ai, quais flores eu vou usar, né? Será que eu posso usar flores da estação, né? Por exemplo. Então, eu acho que pra mim pega muito nesse sentido, assim, porque antes disso eu já, né, vivia essa sustentabilidade, assim, na prática. Com a agência eu busquei colocar isso também para os clientes e, no Essência, eu vejo isso, né, cada ano. Então, assim, cada ano, cada dia ali na questão dos conteúdos. Então, vem pra mim, assim, como essa junção. Hoje já é essa junção. Porque aí eu vejo as meninas preparando, eu vejo que elas comentam comigo, as coisas que às vezes não dão certo, que a gente quer implementar, que as pessoas às vezes não conseguem compreender tão facilmente. E também agora como noiva, né, de entender o outro lado e ver, poxa vida, olha como faz muito sentido. Lendo o livro, aí eu coloquei no meu casamento e aí eu vejo o que eu crio do conteúdo para explicar para os outros e eu vejo que tudo faz sentido, sabe? Então, para mim, é essa junção, assim, de ver tudo claramente e na execução, né? Sendo realizado. Legal. E como fornecedoras também, vocês conseguem ver que é todo esse movimento que a gente promove, as experiências, tudo que está atrelado, vocês conseguem perceber que vocês conseguem construir relacionamento com os noivos e com os fornecedores que estão nesse ISWED e que observam esse ISWED e procuram vocês depois? Como que funciona isso para vocês? Sim, eu percebo assim que não é todo ano que tem os mesmos fornecedores, né? Então, quando a gente chega lá, eu gosto de chegar até um pouco antes para mim ter essa troca, né? Conversar, saber que se está começando, se já está um bom tempo no mercado, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, essa troca que a gente tem entre os fornecedores é muito bacana. E dos noivos também. E o que acontece lá na loja? A gente convida os noivos que fecharam ou estão fechando o contrato conosco para ir lá conhecer pessoalmente, né? Ver as nossas peças pessoalmente e conhecer também o evento, né? Então, essa troca que a gente tem ali aproxima, sabe? E aproxima nós com os fornecedores, aproxima com os noivos. Então, eu não sei, assim, é uma coisa assim que não sei descrever como que é, assim, sabe? Porque é uma troca realmente bem grande, assim. Principalmente com os fornecedores, quando a gente tá nessa conversa, conhecendo histórias, né? Então é bem bacana. Um exemplo, tipo a Drazi da 5 Elementos, eu conheço ela faz muito tempo. Então, agora ela aluga pra família dela. Então, isso é muito bacana, né? Porque eu tô participando, não tô participando só lá do espaço onde ela trabalha, aluga, mas também para a família dela, né? Então isso é bem especial. Que legal, muito legal. Você, claro. Bom, eu vejo que, como a Manu falou, é muito especial essa troca entre os fornecedores. Com os casais, é muito legal quando a gente, né, consegue conhecer um pouco deles e ouvir e ver eles sonhando. Aí eu já tive também, como a Suelen falou, né, da Camila, de encontrar noivos em outros lugares, na rua, às vezes ele reconhece, né? Ou que segue no Instagram, né? E aí fala que, queria conhecer, queria ver, te acompanho. Lá no evento passado, tinha uma moça que tava lá e ela falou que ela me seguia no Instagram e ela queria... A gente se sente até de Hollywood. E aí ela falou tão assim, que foi bem isso, assim. Eu falei, meu Deus, nossa, ela falou, eu amo o seu trabalho. Aí eu falei, nossa, e aí até procurei, né, pra ver ela e tudo mais. E com os fornecedores eu acho muito bacana também, porque a gente consegue entender, né, um pouco mais. Eu tenho fornecedores também que eu conheci lá. E, enfim, assim, a gente conseguir, bem igual você falou, a gente conseguir entender um pouco mais do fornecedor como pessoa e como marca, né? Eu acho isso muito legal, assim, a gente conseguir ver ali esses dois lados e conhecer mais do projeto deles, enfim, né? Também trazer isso de, os noivos que eu tenho ali já agendado, eu vou convidar pro Essence e aí ver eles lá, é muito legal, é verdade? Que isso, inclusive, fomenta, né? Inclusive fomenta, porque é o que a gente fala, a minha noiva. Claro, o Storemaker, ele é quase dependendo, né, ele é quase um dos últimos. Eu já tive noiva que ela não tinha quase nada e ela me contratou. Mas eu já tive noivos que eu fui a última contratação, porque ele não sabia se ele ia ter Storemaker ou não. Então, assim, se aquela noiva que me contratou,
não tendo ainda o vestido ou a mesa posta, ela pode ir lá e conhecer a Manu, né? Ou a noiva da Suelen. Temos, né, por exemplo, a Bruna. Ela foi lá com a Suelen e ela não tinha Store Maker. Então tem muito essa troca, assim, é muito É especial. muito legal, né? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito, assim, de estar relacionada com pessoas, confesso que às vezes a gente tem uma preguiça social, assim. Trabalha com evento, mas Também que todo dia você fala, ai, acho que eu não quero conversar com ninguém, mas é a parte mais gostosa, assim, de estar conversando com as pessoas, porque essas ligações são únicas, assim, é umas coisas muito inexplicáveis, assim, Sim. te conheci porque te segui no Instagram, porque fulana falou, porque eu gostei daquela foto que você postou. É tão aleatório as coisas, então a gente se conecta pelo evento, sim, mas também por essa identificação, né? Com cada empresa, com cada coisa, assim, então é muito legal quando a gente ouve isso, eu acompanhei você, gosto de você e tal, eu falo, nossa, que lindo, que atriz que eu sou de Hollywood, maravilhosa. Tô adorando. Pode falar mais, que você gostou. Mas é muito gostoso isso, e é real, né? As pessoas, elas se conectam, por isso é indispensável a gente trabalhar forte o nosso Instagram, a Tayla, né, que tem a agência também, que trabalha com isso, cuidando dos Instagrams, principalmente de pessoas, de eventos. Como é indispensável você ter um Instagram completamente conectável a pessoas, porque é muito difícil a pessoa falar assim, que achei no Google. Eu tive, sei lá, 3, 4. Às vezes elas usam, vê ali, né, se reclame aqui, alguma coisa. Mas em geral é pelo Instagram, galera. Ou ela procura no Google e ela vai pro Instagram. E ela vai. Exatamente. Verdade. Então é muito, muito legal isso, assim. É muito bom ter vocês, né, essa conexão juntas, assim, ali. Faz toda a diferença, sabe? Nós aparecermos juntas faz diferença. E eu até vou entrar aqui, vou puxar um outro tema que é importante, né? E a gente sempre tenta trabalhar isso dentro do que a gente faz, porque eu e a Sueli criamos isso também por conta das dores que a gente sente como fornecedora, como organizadoras de eventos, né? A dificuldade que é você gerar e promover uma união e uma conexão que seja genuína entre os fornecedores. E é um exercício que a gente tenta fazer e tenta fomentar, né? Vocês que já participaram, né, vocês sabem, o ano passado, vamos lembrar, né? Eu até coloquei, vamos tentar ser mais colaborativos do que competitivos. Que isso promove uma fluidez muito melhor para tudo que a gente quer entregar como experiência, né, no dia do evento, que é quando a gente está executando meses de trabalho, não é? Então eu quero que vocês falem, né, um pouquinho sobre isso, né, dessas pequenas diferenças que a gente leva, né, deixa claro no pré-evento, mas vocês percebem isso na fluidez que acontece. E por que vocês convidariam um fornecedor para participar e viver essa experiência? Vocês conseguem ajudar a gente com isso? Eu penso assim, primeiro que eu convidaria alguém para participar pela organização de informações. Eu acho que esse é um principal, assim, porque quando a gente vai participar de um evento, a gente precisa de informações, né? Então, daí, quando vocês fazem aquela reunião, um café, né, antes, que vão todos os fornecedores, essa troca é muito importante, eu adorei participar. É uma tarde que a gente tira para nós mesmos, assim, né? Eu dou uma desligada da empresa, né? Ainda mais lá na loja, eu tenho 10 funcionários lá, então eu dou uma desligada de lá e daí fico lá, a gente tem essa troca, o conhecimento também que vocês passam para nós lá, então é muito importante esse pré, porque daí a gente consegue se conectar com os fornecedores no dia do evento, flui tudo mais fácil. Eu posso ajudar. Eu não vou fazer aqui o espaço da Fresa. Não custa, mano, levar 2 xícaras lá. São detalhes que conectam tanto, assim, que faz com que o evento pareça um só. Isso que eu sinto, não parece só uma feira. Parece um evento dedicado para elas, né? Isso mesmo. Eu vejo também que eu já convidei fornecedores, né? Já convidei e eu falava assim, né? Falei com muita empolgação, justamente por essa questão de... Eu pensei agora, porque você falou também essa questão da fluidez das informações, isso é muito legal mesmo. O café é muito enriquecedor, eu vejo. Até tanto pra gente trazer informações, né? A gente, enquanto a equipe do marketing, ou, né, trazer informações que
que os fornecedores precisam entender o porquê, mas também para ouvir, né? Eu falar enquanto fornecedora, ou ouvir o que a Darlene quer explicar, o porquê. Muitas vezes a gente não entende o porquê de alguma coisa, mas quando a gente ouve a explicação, né? E eu acho que eu vejo que de mim, assim, pela minha admiração mesmo, pelo evento, assim, de falar. Eu falo muito para as pessoas, né? Para fornecedores que eu já convidei, por exemplo. Falar bem isso, assim, não é uma feira de noivas convencional, eles prezam pela sustentabilidade, né, eles têm, um movimento diferente, né, você se sente no dia, eu vejo na organização, então eu acho que pra mim, assim, é muito isso, assim, eu falo e explico, assim, todas as nuances com todas as letras. Então a gente também pergunta isso, assim, dá pra explicar para as pessoas, né, que o evento, o nosso evento não é um evento gigantesco, né? E a gente nem pretende fazer ele um evento gigantesco, porque a nossa proposta principal é movimentar e gerar conexões genuínas, né? Que é diferente do que a gente vê, né, nas ações e nos movimentos da indústria de casamento, né? É uma aglomeração de pessoas em vários ambientes. E é um formato que atende, né? Mas o público que a gente quer alcançar não é esse formato mais. Então a gente tem tentado demonstrar, é legal vocês trazerem no ponto de vista de vocês, a gente tem tentado demonstrar que existem outras formas de gerar negócios, de gerar conexão, de promover realmente conexões que vão trazer resultado e que vão engrandecer acima de tudo, que vai gerar conhecimento, que vai gerar uma experiência diferenciada, a vontade de estar de novo, de viver de novo, já esperando que vai ter as diferenças, né, de um ano, de uma edição para outra. E que legal vocês trazerem, né, esse ponto de vista. E só pode trazer esse ponto de vista quem já está desde o início entendendo, né, a proposta, caminhando. É uma construção de um longo prazo mesmo que a gente tem tentado e tem tido resultados, né? Exatamente. Então eu quero já deixar aqui um convite bem discreto. Temos agora, dia 28 de junho, teremos a nossa 4ª edição do Essence Wedding Day. Estamos muito animadas de ter vocês com a gente, mas também de trazer novas noivas, novos casais para conhecerem pessoas tão maravilhosas para estar lá conosco, né? É isso mesmo, a gente espera vocês lá. A gente tem certeza que vocês vão amar. Estamos pensando e trabalhando em novas experiências, novos ângulos, posso dizer, novos ângulos, com certeza. Que vai ser sensacional e vocês vão, né, encontrar a Manu lá, Paia também. E que bom ter a oportunidade. Obrigada, meninas, por vocês terem aceitado. Querem deixar um recado final também, convidar as pessoas para estarem com a gente? Obrigada a vocês pelo convite, eu fiquei muito feliz, eu estava bem ansiosa por hoje. Mas é sempre muito, muito gostoso essa troca, essa conexão que nós temos, né? E participar lá sempre é muito especial, eu fico muito feliz, obrigada por nos convidarem mais esse ano. E com certeza estaremos lá com uma mesa lindíssima para os nossos convidados que vão estar. Sim, eu também convido, né, deixo aberto o convite. É muito, como noiva, né, que casou recentemente, é muito enriquecedora essa experiência, né, da gente ver tantos fornecedores, né, que podem somar aí de uma maneira intencional, né, com propósito. Não é só mais um casal de noivos. E sou suspeita, então é muito... Participem, apenas participem. E venham, né, nos conhecer, falar com a gente. E, enfim, que seja incrível essa 4ª edição. Vai ser, eu te acredito que sim. Obrigada para você que nos assistiu até aqui. E esperamos você lá na Simplemente no dia 28 de junho. Tchau, tchau.